Olá! Olá, o programa Agenda Terra está entrando no ar. É isso aí, Flávia. A gente desembarca nesse primeiro programa em Ilha Grande, a maior ilha da bacia de Angra dos Reis, para saber como é que turistas, empresários e pessoas da região fazem para preservar o meio ambiente. Vamos conhecer um pouco da história, dos aspectos econômicos e do ecossistema da ilha. Além disso, a gente faz uma visita ao SEADES, mantido pela UERJ, e algumas trilhas pela mata. Vamos lá, Flávia? Vamos lá. Um paraíso ecológico a pouco mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro. A Ilha Grande possui belezas naturais e históricas e é hoje um dos principais destinos turísticos do estado. Mas não foi sempre assim. A ilha ficou famosa por abrigar 2 presídios. O Lazareto, que ficava em Abraão, foi inaugurado em 1893 e funcionou até 1940, quando foi construído o Instituto Penal Cândido Mendes, em 2 Rios. Este último desativado e implodido em 1994. A Ilha Grande fica no município de Angra dos Reis. Tem 193 quilômetros de extensão e 106 praias. A ilha faz parte da área de proteção ambiental dos Tamoios para a preservação da Mata Atlântica. A área é subdividida em 3 regiões: a Reserva Biológica da Praia do Sul, o Parque Estadual Marinho do Aventureiro e, por último, o Parque Estadual da Ilha Grande, que abrange 62% da ilha, com sede em Abraão, principal centro comercial. O parque é uma área de domínio público e a administração é responsabilidade do INEA, Instituto Estadual do Ambiente. O parque foi criado em 1971 para garantir a preservação dos remanescentes da Mata Atlântica do estado. A Mata Atlântica é um tipo de vegetação que foi bastante degradado. No estado do Rio de Janeiro a gente tem cerca de 20% apenas da superfície original que a gente tinha. Então, Ilha Grande, por ter atributos ainda preservados de Mata Atlântica, foi escolhida para se transformar numa unidade de conservação. E qual a importância da Ilha Grande em termos de biodiversidade? Ilha Grande é muito interessante porque é a junção da Mata Atlântica com ambientes marinhos. Então a gente tem montanhas, tem a parte submersa que é pouco explorada, mas que tem uma grande biodiversidade. Então, as pesquisas já identificaram mais de 1.000 espécies de vegetais. Existem espécies de animais ameaçadas de extinção, como o símbolo do parque, o bugio. Frequentemente a gente recebe, nessa época do ano, mais para o inverno, a visita de pinguins e às vezes até baleias. Então a pessoa que visita a Ilha Grande e ao Parque Estadual da Ilha Grande tem a oportunidade de desfrutar desde trilhas na floresta quanto mergulhos, a parte submersa. E isso faz com que exista tanto uma biodiversidade de espécies quanto de cenários que podem ser explorados. A biodiversidade e as belezas naturais da ilha são os principais atrativos para o turismo, que desde a implosão do presídio apresenta grande crescimento e se tornou a base da economia local. Olha, hoje a Ilha Grande, ela basicamente, o turismo é a principal fonte de renda dela, né? Antigamente se teve um pouco ainda se tem raramente em alguns lugares aí um pouquinho de pesca, mas mesmo a pesca é voltada para o turismo. Então a Ilha Grande hoje eu posso dizer porque o pedreiro trabalha por causa do turismo, os pescadores por causa os poucos que ainda tem por causa do turismo, vende, né, para o turismo. Enfim, a gente pode garantir com certeza absoluta que o turismo é 100% a base da economia da Ilha Grande. Ele veio em 94, ele deu um pico grande até o 98, aí depois ele deu uma estabilizada, mas sempre com crescimento. Pouco, mas com crescimento. Aí a partir de hoje, nós estamos em 2010, 2007 para cá, a gente percebeu que ele deu uma inclinada boa devido a propagandas até mesmo do Ministério do Turismo, da Secretaria de Estado de Turismo do Estado, do Rio de Janeiro. Então, ele começou a dar uma alavancada boa até que chegou o dia 1º desse ano. E aí nós tivemos esse problema sério que aconteceu, essa tragédia, onde infelizmente nós tivemos mortos de pessoas de fora e de gente daqui, inclusive parentes nossos, e amigos, parentes e amigos nossos, não só aqui como lá na cidade. E aí aquela deu uma
uma caída de 90%. No primeiro dia do ano de 2010, a Praia do Bananal viveu momentos de dor e tristeza. Um deslizamento de terra devido à chuva intensa deixou 31 mortos. Foram soterradas uma casa e uma pousada. O que vocês estão fazendo para melhorar? Pois é. Ultimamente a gente tem conversado muito com o governo do município, tem procurado participar de ações da Secretaria de Estado de Turismo, algumas ações. O próprio município também tem participado muito de ações com o Ministério do Turismo, voltando para a reconstrução da imagem do município como um todo, que na verdade todo o município foi abalado. Evidentemente que nós tivemos um problema maior, porque nós somos menores e a imprensa focou muito o nome Ilha Grande, está tentando fazer um planejamento estratégico para Ilha Grande, para a Associação dos Meios de Hospedagem, está procurando também participar de feira e mostrar para todo mundo que aconteceu. Nós tivemos um problema, a gente não está querendo dizer que não aconteceu, aconteceu. Mas que aconteceu um problema num lugar que já está sanado, já está resolvido, infelizmente, né? Mas já está resolvido. E que a Ilha Grande já está toda aqui, linda, bonita, para todo mundo vir ver. E outra coisa, venham mesmo, porque se não vier, aí sim nós vamos ter um desastre maior, que a gente vai ter, com certeza, desemprego, quebra de empresas. Estimular o turismo é fundamental para a ilha. O desafio é diminuir os impactos ambientais gerados pelos turistas. Uma forma da gente garantir a sustentabilidade é estimular o turismo. E o turismo consciente, que é aquele que a gente queira que venha visitar a Ilha Grande, é o principal objetivo. Já existem estudos e pessoas trabalhando para isso, e recentemente, umas 2 semanas atrás, o governo do estado assinou um decreto que regulamenta o uso público nas unidades de conservação do estado. Então ele estabelece as regras, e regras que vão estimular o turista que venha para as unidades de conservação e em um determinado momento tentar fazer com que as unidades de conservação sejam bastante visitadas e que sejam pagas por esse turismo. Ilha Grande, eu acho que é uma das unidades do estado do Rio de Janeiro, parque estadual, que recebe o maior número de visitantes. E grande parte desses visitantes são estrangeiros. Então, esse tipo de informação, quanto mais divulgação para a gente, melhor. With each day, you discover more and more about the island. It has all these little secrets that it just unlocks for you. And it's a really wondrous place. I'm really excited to come back. Peaceful and so beautiful. We have our hectic life and you come to nature and it has been a wonderful experience. We love it here. Como é que é a convivência dos moradores com os turistas, com o turismo? Que é importante, né? Porque é a base da economia daqui o turismo, mas ao mesmo tempo tem a questão da preservação do ambiente, né? Como é que é essa convivência? Olha, de acordo com o que eu converso com meus amigos que são guias também, os comerciantes da vila, o turismo ele é, claro, muito bem-vindo, já que a pesca, que era a economia anterior, já não é tão predominante. Tem uma aceitação muito grande, mas também há uma preocupação com o turismo de massa, né, porque é muito delicado esse ambiente, então tem que ter um trabalho de preservação muito bem trabalhado, muito forte e presente. A missão nossa da associação é um turismo ambientalmente, um turismo sustentável e ambientalmente correto. É isso que a gente quer. A gente não quer nada diferente. E não quer mesmo, a gente não quer grandes resorts na Ilha Grande, a gente não quer. Não é eu que sou dono de... Você pode dizer, mas você tem uma pousada, não está querendo concorrência. Não, eu não quero porque quanto mais grandes empreendimentos, você terá um turismo de massa, cada vez maior. E o turismo de massa impacta as trilhas, impacta tudo. Né? Como a gente está discutindo a questão dos navios também, porque não deixa de ser, a gente da associação entende que é um turismo de massa, não está dizendo que não quer, mas a gente podia adequar alguma coisa para diminuir a quantidade de navios, né? E o período que eles vêm, onde a ilha já está lotada. Então, se a gente não tiver o meio ambiente bacana, bonito como ele está, a gente não vai ter turista.
E a comunidade que participa bastante? Participa. A comunidade participa. Sempre que ela é chamada à responsabilidade, ela dá a sua parte. Não só na questão do parque, hoje a gente participa também do conselho da APA, hoje a gente participa de uma opção de conselhos, porque se não fosse isso a gente estava muito mal, né? Até porque a gente está brigando hoje contra um decreto aí do governo do estado que permite construções nas áreas da APA, grandes construções, né? na área da APA, na área das ECVS, e que isso está uma confusão aí da comunidade contra o governo do estado, né? Mas é uma confusão que a gente está na mesa, entendeu? A gente está se debatendo ali, quer dizer, isso já é uma grande coisa. Além do turismo, outras questões também são fontes de preocupação dos responsáveis pela administração da ilha. Bom, a gente, por estar numa zona que é considerada uma zona privilegiada do estado do Rio de Janeiro, ela é muito requerida por moradores para construir casas e tal. E a gente sabe que não é permitido retirar a vegetação de Mata Atlântica para estabelecer as propriedades. E num determinado momento que a gente já tem essas propriedades estabelecidas, muitas vezes, de forma desorganizada, isso faz com que o meio ambiente seja prejudicado. Então, assim, os maiores impactos que a gente tem dentro da unidade de conservação, que na maior parte da ilha começa na cota de 100 metros para cima, é oriundo dessa população de em torno de 10 mil pessoas que existe na Ilha Grande. Então existem captações de água ilegal, existem despejo de esgoto direto no rio, propriedades construídas em áreas que não podem. As pessoas que moram aqui na Ilha Grande têm o bônus de viver num paraíso ecológico e têm o ônus desse tipo de situação. A gente sabe que não dá para impedir que aves voem para um lugar ou para outro. Então os principais problemas são oriundos dessa desordem urbana que existe no entorno da unidade. Agora, outro problema grande também são os cachorros abandonados. Isso talvez seja um dos maiores problemas. Como eu estava falando, espécie exótica é um problema para o ambiente natural. E os cachorros e gatos, por si só, mais gato do que os cachorros, eles se alimentam de determinados animais da floresta. E já foi feito um estudo, inclusive pela UERJ, que identificou que mesmo os animais gatos alimentados, pelo instinto, eles saíam de casa para caçar. E aí você acaba perdendo a biodiversidade que é nativa da Ilha Grande. Biodiversidade essa que oferece para a gente uma série de serviços e não cobra nada. Como, por exemplo, a quantidade de água que a população do Abraão se abastece, a manutenção do clima agradável aqui na Ilha Grande. Então são serviços que não são pagos e que muitas vezes a gente acaba não percebendo. Então, assim, esse trabalho com cachorros para o parque é um problema, porque a gente já conseguiu registrar animais caçando dentro da floresta, ameaçando os turistas. Recentemente teve um caso de um cachorro, foi até a Cachoeira da Feiticeira, e os turistas estavam com medo, e aí o nosso guardião teve que ir lá e prender o animal. Existem leis municipais que garantem que animais soltos não são permitidos, e existe lei federal que fala que não é permitido animais exóticos, como, por exemplo, o cachorro dentro de unidade de conservação. Então, o cachorro está aqui dentro, matando um animal nativo, a responsabilidade é minha. Então, de alguma forma, eu tenho que fomentar com que isso se organize. E uma das formas de conseguir isso é tendo o apoio da comunidade. A partir do momento que a gente sinaliza para a comunidade que a retirada desses animais traz benefício para a comunidade, a gente tem o apoio dela e é mais fácil da gente conseguir qualquer coisa. E a gente tem buscado efetivamente isso. O Conselho Consultivo do Parque, que é a representação da sociedade civil apoiando a gestão da unidade, cada vez mais a gente tem fortalecido o Conselho. E a gente espera que essa recíproca seja verdadeira. O Conselho é fortalecido, o Parque se fortalece. E aí a gente consegue que a comunidade apoie as nossas ações e vice-versa. No próximo bloco, você vai conhecer as iniciativas da população local em prol da preservação da ilha. Até já!
Educar para preservar. Esse é o lema da Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande. A entidade foi criada há 20 anos, por iniciativa dos próprios moradores da ilha, preocupados com o aumento do número de turistas e com os danos que eles poderiam causar à região. Hoje, 38 adolescentes fazem parte da brigada. Eles recebem uma bolsa auxílio mensal por um período de trabalho de 3 horas diárias e devem estar matriculados na escola. O projeto está enquadrado na Lei do Jovem Aprendiz e tem apoio de uma grande empresa. Desde que foi criada, a brigada já formou 500 adolescentes. Promover, né, educação ambiental para os turistas que chegam na ilha, para os jovens brigadistas, né, e assim para a comunidade, né. Os meninos acabam sendo multiplicadores do que aprendem na Brigada Mirim. E como é que funciona na prática? Então, a prática é ótima, né? Eu já fui brigadista, né, com 14 anos, hoje eu tenho 30 anos, né, já tenho 15 anos de Brigada Mirim e eu vejo e sou prova própria aí que funciona, né? A Brigada Mirim tem mudado a vida dessa comunidade, né? E até dos turistas mesmo que vêm para a ilha, são turistas mais conscientes, né? A gente vê que eles aceitam mais, né, o trabalho da brigada. Quando recebem os panfletos, o saco de papel que a brigada distribui, né, você vê que eles são preocupados e até apoiam o trabalho. As atividades são coleta seletiva de material reciclável, né, limpeza de praias e trilhas. Temos uma fazenda marinha onde eles aprendem a cultivar coquilhos e outras espécies, né, como mexilhão, ostras. E assim aprendem uma nova profissão, né, que é a maricultura, né? Qual a importância da educação para a preservação aqui da ilha? Bom, a educação é fundamental, né? Porque a ilha tem vindo sendo degradada, né, ao longo do tempo, né, desde quando o presídio foi desativado, né, o número de visitantes da ilha aumentou muito e com a consciência do morador, né, com a consciência do brigadista, com a educação, né, dada a esses jovens, eles serão os multiplicadores dessa ideia de preservar a ilha e assim teremos uma ilha preservada por muito mais tempo e a ilha é a casa desses meninos, né? A casa do morador. E se eles não tiverem a educação e de preservar, né, a preocupação de cuidar, isso vai durar pouco. Como é a receptividade da comunidade? A comunidade aceita a brigada, apesar de ter 21 anos, né? A comunidade aceita, apoia, né, participa também, né? Sempre quando há atividades como um mutirão em praias distantes, né, a comunidade cede embarcação, às vezes até contribui com lanches, né? A comunidade é bem participativa também. E os turistas, eles têm colaborado? Tem bastante, né? Como eu já tinha dito, eles recebem o material que a gente distribui, né? E apoiam, agradecem, falam que é isso mesmo, a gente tem que cuidar da ilha, eu venho aqui há 10 anos, acompanho o trabalho de vocês, né? E outros não, outros quando recebem, acham uma coisa bem interessante, né? Que outros lugares que eles vão nunca viram esse tipo de trabalho, né? Principalmente com jovens, e é um trabalho bem aceito pelo turista que chega na ilha. Os brigadistas distribuem diariamente folhetos informativos e sacos para recolher lixo. E além de promoverem a limpeza das praias, esclarecem aos frequentadores sobre o tempo de decomposição dos materiais no solo e na água e o perigo que causam. Determinados períodos do ano, né, como o verão, né, as praias ficam muito sujas, que apesar de ter aquele turista consciente, tem o turista que também não é consciente, né, e acaba deixando o lixo na praia, e aí com o aumento da maré, né, a maré vai retirando esse material da praia, sem que a gente consiga retirar, né, a tempo, né, a maré tira e acaba virando supostos alimentos para tartarugas, peixes, né, e aí acaba prejudicando a saúde desses animais. O único jeito de a gente cuidar da ilha e receber o turista, né, é qualificando o jovem, né, qualificando o empresário, pedindo ao empresário para ter um pouquinho mais de consciência, né, não só usar a Ilha Grande como
como propaganda, mas também olhar com outros olhos de preservação, ver que a Ilha Grande, se só receber turista e não preservar, né, nós teremos uma Ilha Grande por pouco tempo, né? Por que você resolveu participar desse projeto? Porque eu acho bacana a gente conscientizar não só os moradores como os turistas a não poluir, ainda mais que a Ilha Grande, né? Eu acho que a gente deveria preservar ela do que deixar as pessoas que vêm de fora, acham que é bonito, aquela coisa toda, e na verdade só acaba sujando, e a gente tem que fazer esse trabalho para poder manter ela bem limpa. E como é que as pessoas recebem bem o trabalho de vocês? Recebe, a maioria recebe, mas muitos falam, como a gente entrega panfletos, muitos não aceitam, porque a maioria acha que é para pousadas, aquela coisa toda. E saco também, muitas pessoas rejeitam. Algumas aceitam, mas muitos não fazem o que é o certo fazer, botar lixo dentro do saco, amarrar e tudo, jogar fora. Muitos botam para sentar. Teve época que a gente viu até gente brincando, botando na cabeça, a gente acha super errado. Em época de alta temporada, fica muito sujo? Fica muito sujo. A gente trabalha de manhã, mas muitas vezes a gente tem que trabalhar de tarde porque é muita sujeira. E hoje, por exemplo, nessa saidinha, já deu para encher esse saco grande? Com certeza. Enchemos bastante, incrível que pareça. Acharam muita garrafa, muita sujeira? Chinelo, principalmente cigarros, a gente achou bastante. Linhas. Ainda falta muita consciência ecológica para o pessoal. Muita. Eu achei esse projeto muito legal, muito incentivador para nós, né, que ainda mais moramos neste lugar. Ele nos incentiva a cuidar do meio ambiente, nos dá uma noção maior do que é o meio ambiente, do que é preservar o meio ambiente. Qual a importância que você acha de um projeto como esse para preservar a ilha? Ajuda bastante no meio ambiente aqui do local, ajuda a proteger a natureza, a conservar as trilhas, as matas daqui do local. É um privilégio morar num lugar tão rico assim, com uma diversidade tão rica. É maravilhoso morar aqui, né? Minha família toda daqui, né? São moradores caiçaras, sou nascido e criado aqui, né? Acho a Ilha Grande linda, pretendo viver aqui pro resto da minha vida, né? Cuidar da ilha e tentar passar essa ideia, né, de preservação para todos os jovens que pela brigada passa, né? E manter a ilha mais maravilhosa possível, né? O CODIG, Comitê de Defesa da Ilha Grande, é uma ONG fundada há 10 anos, com o intuito de proteger o ambiente e preservar a ilha. Eu vou conversar agora com Alexandre, que é um dos fundadores do CODIG. Alexandre, quando você viu a necessidade de criar um órgão para defender a Ilha Grande? O Comitê de Defesa da Ilha Grande ele surgiu na esteira da demolição, da implosão do presídio. Ou seja, na medida em que esse período de transição entre a decisão do governo do estado de implodir o presídio, de desativar o sistema prisional aqui na Ilha Grande e o abandono com que a Ilha Grande foi colocado por conta de não terem pensado no dia seguinte, fez com que todo o poder público aqui na Ilha Grande abandonasse as atividades aqui por conta da dependência muito forte que havia entre o presídio e as pessoas, os moradores da Ilha Grande. Com a implosão do presídio, a Ilha Grande ficou abandonada e o poder público também a abandonou. Nessa questão é que nós surgimos nesse ambiente em que nós tínhamos problemas aqui de infraestrutura muito grandes. Então, um grande número de moradores e visitantes da Ilha Grande resolveu, então, no ano de 99, começar a desenvolver uma forma de protesto para chamar o poder público para trabalhar aqui na Ilha Grande. E a partir daí nós fizemos um abaixo-assinado que foi entregue ao governador de então. Esse abaixo-assinado foi entregue em fevereiro de 2000, foi bem aceito, nós tivemos quase 6.000 assinaturas nesse abaixo-assinado. E a partir daí, então, a gente resolveu se organizar e fundamos o Comitê de Defesa da Ilha Grande em julho de 2000. Nós defendemos, nós temos em mente sempre os aspectos socioambientais da Ilha Grande. Defendemos a comunidade tradicional, defendemos a preservação ambiental, nós defendemos e queremos fortalecer as unidades de conservação da Ilha Grande. É interessante saber que a Ilha Grande é 100% uma unidade de conservação, então a gente procura dar o fortalecimento às unidades de conservação da Ilha Grande e trabalhamos muito com os aspectos sociais de inclusão social e de justiça social, sempre relacionadas com a questão ambiental, porque a Ilha Grande é 100% um ambiente natural.
E como é a relação com o turismo, da comunidade com o turismo? É interessante a gente observar que do ano de 97, 98, com a inclusão do presídio, até agora, o processo de visitação começou a aumentar muito. Aquela ideia de que a ilha era uma ilha proibida, ela se dissolveu em 94 e essa impressão começou a diminuir com o tempo. Como é uma ilha muito bonita, isso daqui é um paraíso ambiental, é muito bacana, o turismo começou a ocupar muito esse território, desordenadamente, que infelizmente até hoje ele não tem nenhuma regra, nenhuma ordem. É uma das nossas lutas é fazer com que esse turismo se implante aqui. O turismo, inclusive, é uma atividade que pega quase 95% da atividade econômica da Ilha Grande. Então é importante que a gente discipline o turismo. A gente faça com que esse turismo respeite o meio ambiente, respeite as comunidades tradicionais, não use, não desmate, não detone a Ilha Grande e se faça presente. No próximo bloco, você vai saber o que o repórter Guto Lacerda foi fazer do outro lado da ilha, na Vila de Dois Rios. A gente volta já. Terminado o nosso passeio pelo Abraão, vamos conhecer agora a Vila Dois Rios. O acesso para turistas é através das trilhas. Já o transporte dos moradores é feito pelos carros oficiais da UERJ e da polícia. Aqui vamos mostrar o trabalho do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável. Em seguida, vamos levar você a um passeio por uma das trilhas da região, um encontro especial com a Mata Atlântica na Ilha Grande. A travessia entre o Abraão e a Vila Dois Rios dura 50 minutos. Na chegada, a nossa equipe encontrou o professor Marcos Bastos, responsável pelo trabalho no SEADS. Qual é o trabalho que o SEADS oferece, a princípio, para os alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Na verdade, a UERJ recebeu por um termo de cessão no ano de 1994 essa área que nós estamos aqui, que é o complexo todo da enseada de Vila Dois Rios, que consiste nas antigas instalações do Complexo Penal Cândido Mendes e as residências funcionais, que também foram cedidas para a universidade. Com isso, no ano de 1994, a UERJ assumiu um compromisso junto ao governo do estado de implantar um centro de pesquisas aqui na Ilha Grande, que hoje nós estamos aqui dentro do laboratório SEADS, e também implantar um ecomuseu, que está sendo hoje, que inauguramos no ano passado a sua primeira fase, que é o ecomuseu, que é o Museu do Cárcere, e um complexo formado ainda por um conjunto de mais 3 que a gente chama do ecomuseus. A vinda da universidade é exatamente para que se pudesse realizar pesquisas que subsidiassem principalmente a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Você pode determinar, especificar mais ou menos como é dividido o SEAD hoje, por conta das atividades? O SEADS ele está localizado numa área de conservação, numa unidade de conservação, que é um parque, e isso pressupõe algumas questões importantes, principalmente quanto à questão de obras novas. Não é possível se construir novas edificações, então a gente adequou, todas as obras são adequadas em cima da infraestrutura de edificações que já existia. Outra coisa importante é essa divisão que a gente tem do SEADS, como ele atende, conforme anteriormente eu falei para ti, vários campos, várias linhas de pesquisa, então os laboratórios aqui são de multiuso. Ao mesmo tempo que eles dão suporte para os projetos no campo da oceanografia, eles também o SEADS também está adequado para dar suporte aos projetos, por exemplo, na área terrestre. Os vários colegas que trabalham com pequenos mamíferos ou até mesmo com a questão da botânica, de anatomia vegetal e outros projetos como a área de saúde. Então, o objetivo do SEADS é exatamente o seu caráter multiusuário. Então, nós temos hoje ele dividido em um laboratório que nós estamos aqui, que é chamado Laboratório Seco,
E ao lado aqui nós temos o laboratório úmido, onde se chegam com material, que é a coisa mais, que a gente chama, né, é a coisa mais suja, e aqui o trabalho mais de sintonia fina. A gente tem um laboratório de informática, então no térreo a gente está dividido na parte laboratorial, os refeitórios, que nós temos aqui junto à cozinha, a parte administrativa e um auditório para 42 pessoas. Na parte superior, do segundo andar, nós temos os alojamentos, que são divididos para os alunos de graduação e também suítes que são colocadas, disponibilizadas para os técnicos e docentes da universidade. Você sabe explicar para a gente por que exatamente escolhido a Vila Dois Rios para a fundação da estrutura do SEADS? Havia um projeto que aqui se tornasse um grande resort. Então, uma estratégia a nível governamental para que se garantisse exatamente, como se aqui fosse um enclave junto à preservação e a garantia do bom uso em termos do viés da sustentabilidade, foi exatamente ceder esse espaço, que é o complexo penitenciário e a vila de moradores, para uma universidade. Então hoje a universidade tem uma missão que não é só focada em cima do seu papel acadêmico, mas sim, principalmente também da sua responsabilidade social, principalmente mantendo uma relação com a comunidade muito franca, e sempre apoiando a questão de mão de obra, projetos de geração de renda e qualificação e principalmente também na área de educação. Ilha Grande é uma área de proteção ambiental, mas dentro dessa área de proteção ambiental também tem parques, reservas ecológicas, certo? Certo. Qual é a diferença de um para o outro? O que se pode fazer num parque, em uma reserva ecológica, e que não se pode fazer dentro de uma área de proteção ambiental? As unidades de conservação que são de caráter de preservação, elas têm uso extremamente só destinado à pesquisa e uma fatia só da sua área e também para a educação ambiental. No caso nosso, que nós estamos num parque, ela cai dentro desse grupo de unidades de conservação voltadas para o desenvolvimento sustentável. Então a legislação permite alguns usos, dentre os quais usos que você tem uso privado, que é no caso pousadas e no caso restaurantes e entre outras coisas. Então basicamente essa é a nossa diferença. Nós estamos dentro de uma unidade de conservação voltada para desenvolvimento sustentável, o que permite alguns usos, mas também ela tem uma série de restrições quanto a novas construções e outros tipos de uso também. Então o que a gente busca dentro do conceito clássico? É utilizar ele da maneira mais conscienciosa possível, principalmente buscando cada vez mais utilizar as energias limpas que a gente tem. Então hoje a gente busca trabalhar no SEADS, dotar o SEADS de energia solar, já que a gente também busca alguma coisa em termos de energia eólica, mas aqui não é uma área onde a gente chama de corredores de vento. Então a energia solar é, até então, a mais adequada para nós. E a gente acha que nessa linha, trabalhando com educação ambiental, junto com os professores que aqui tem também especialistas, e principalmente com essa questão das energias limpas, dentro de outras coisas como lixo, a gente vai chegando perto de um conceito de sustentabilidade. E essa é importante a missão da universidade. A universidade ela é uma vitrine, então ela tem que estar sempre na vanguarda daquilo que realmente está adequado em termos de desenvolvimento. Então a UERJ tem uma missão aqui que não é só gerar conhecimento, produção acadêmica, capacitar pessoas discentes e principalmente ofertar, disponibilizar o seu conhecimento. A sua missão aqui ela é muito maior, era uma missão de cidadania, era uma missão de que é possível a gente buscar o desenvolvimento de uma forma equilibrada. Agora vamos conhecer o trabalho do aluno de doutorado Pedro Fatorelli, responsável pela coleta de anfíbios na Vila Dois Rios. Oi Pedro, tudo bom? Prazer, eu sou o Guto, tudo bom? Esse é o Pedro Fatorelli, ele é aluno do doutorado, certo, Pedro? E você veio para o SEADS para poder desenvolver seu projeto de doutorado, certo? Isso. Qual é o nome do seu projeto exatamente, Pedro? O título do meu trabalho é Ocorrência e Distribuição de Girinos aqui da Ilha Grande. Uhum. O título não é exatamente esse, mas a ideia é essa. Porque você ainda está desenvolvendo um trabalho, pode mudar, né? Então, a ideia do meu trabalho é avaliar como essas larvas desses anfíbios se distribuem nos diferentes sistemas aquáticos que ocorrem
aqui nesses ambientes florestais da Ilha Grande. Das matas aqui da Ilha Grande. Aqui, na verdade, a gente pode ver no seu computador, você está fazendo a coleta, então, dos anfíbios, certo? Como é que você ordena essas espécies? Como é que você se organiza para poder coletar esses animais? Você pega qualquer um ou tem uma espécie específica? Como é que é exatamente esse processo? Sim, não. Eu vim antes de começar as amostragens sistemáticas, né, de campo do doutorado, eu vim algumas vezes para fazer umas visitas piloto aqui na ilha, demarquei as minhas áreas, que seriam as minhas áreas de coleta, e vim depois sistematicamente nessas áreas e coletei todas as espécies de girinos que apareciam nesses riachos. O projeto de Pedro é orientado pelo professor Frederico, que não estava na ilha. O estudante coletou essa espécie que só existe aqui. A gente está, inclusive, com um girino dessa espécie, tá? Desse bicho aqui. Dessa espécie, que é o Ilodes Fred. É o nome científico. É o nome científico dessa rã. Mais conhecido como Fred. Ilodes Fred. Aqui tem uma estrutura muito boa para a gente desenvolver o nosso trabalho e o campo também é fascinante. Assim. A própria Ilha Grande com sua biodiversidade, né? É fascinante. Vamos continuar nossa visita pelo SEADES e ainda, vamos entrar na mata atrás de um primata típico da região, o macaco bugio. A gente volta já. Eu estou ao lado do professor Antônio Carlos de Freitas, que é responsável pela disciplina de fotografia científica ambiental. Geralmente é um homem que fica por trás das câmeras. Tudo bem, professor? É um prazer recebê-lo aqui no programa Agenda Terra. Professor, a gente tem a oportunidade de ver uma coleta de troncos e plantas aqui no Laboratório Seco. O que é exatamente essa análise que vocês estão fazendo? Bom, ontem os alunos fizeram uma atividade que a gente chama de fotografia sob condições controladas. Então eles tiveram a liberdade de trazer o material que eles acharam aí, o que eles quisessem, para fazer no laboratório as imagens sob condições controladas. Então, por acaso, teve tronco, teve folhas, mas poderia ser qualquer coisa. Tá. Condições controladas seriam exatamente... É o controle sobre a luminosidade, principalmente sobre a luminosidade. Por isso que eles colocam naquela máquina que vem de luz, eles colocam a folha e conseguem ver toda a estrutura da... É tipo um negatoscópio, e aí eles simulam o contraluz. Na natureza você tem um contraluz de uma forma mais abundante, né? Em laboratório, sob condições controladas, você coloca no negatoscópio e você consegue visualizar a estrutura da folha através da luminosidade que passa por ela. Professor, o objetivo da disciplina é justamente o quê? Porque não é apenas uma aula de fotografia, né? Eles têm que saber analisar o material fotografado e ter as condições perfeitas para análise disso numa fotografia. Pois é, o que eu costumo dizer para eles é que existe uma diferença muito grande entre bater ou tirar foto e fazer foto. Fazer foto é aquilo que você faz sob condições assim extremamente pensadas. Você executa a sua foto sabendo o que você quer e tendo a certeza que você vai chegar ao seu objetivo. Tirar foto é uma coisa que você faz e não tem a certeza se vai sair bom ou ruim. Então a disciplina ela serve para que o aluno entenda o funcionamento da máquina e possa tirar dela o máximo possível. E transformar assim a fotografia num documento científico, não uma mera ilustração. Existe uma diferença na prática de animais e vegetação, no caso, seria isso? Só no que diz respeito à dificuldade em fazer. Somente isso. Porque os animais são mais ariscos, né? Estão em movimento direto, as plantas você consegue um domínio maior sobre elas. Todas as noites a gente reserva uma parte do tempo para analisar o material que foi feito ao longo do dia. E como todo dia tem uma teoria,
E eles vão incorporando essas práticas à teoria do dia. Então, à noite, nós analisamos o material para verificar o aprendizado do aluno, corrigir os problemas, né? E é o momento, na minha opinião, é o momento onde eles mais aprendem, porque eles têm condições de colocar o que eles fizeram e a gente faz a crítica do material. E você consegue observar? Geralmente você lida com alunos da biologia, zoologia, você trabalha com todas as disciplinas, como é que é? Normalmente, como o nome da disciplina, como o nome da disciplina é fotografia científica ambiental, nós trabalhamos basicamente com alunos na pós-graduação que desenvolvam atividades ligadas à questão ambiental. E como é que você vê essa questão da consciência ambiental? Porque todos eles já vêm dessas ciências humanas já se preparando desde a graduação para enfim, ter cuidados mesmo com o meio ambiente. Como é que você vê a preparação deles na pós-graduação, por exemplo, a consciência? O pessoal da biologia leva uma certa vantagem em relação às outras carreiras, né? Porque a formação deles já é voltada para isso, né? Já é voltada para essa questão ambiental. Então, do ponto de vista da conscientização, eles são bem mais conscientizados do que outras disciplinas nas outras carreiras, né? Professor, e com relação à estrutura do SEADS, há quanto tempo você dá aula na UERJ? Bom, eu dou aula na UERJ há 10 anos e a fotografia desde 2004, que essa disciplina é oferecida. E qual a sua opinião com relação a essa estrutura do Centro de Estudos aqui? Bom, eu já frequento o SEADS há muito tempo, né? Desde há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, e a gente só vê melhorias aqui. A gente só vê melhorias, as coisas estão melhorando a cada dia, e o que facilita muito o trabalho da gente. Para você ter uma ideia, quando nós começamos a vir para cá, a gente fazia esse trajeto a pé, do Abraão para cá. Tá? E hoje em dia a gente tem esse conforto e essa disponibilidade toda, essa infraestrutura que vocês estão vendo, o que facilita bastante a dinâmica da disciplina. Além de entrar em contato com uma mata, uma vegetação que é bem especial, porque tem várias espécies que são endêmicas, certo? Sim, nós temos, eu estava até mostrando hoje para os alunos, tem uma planta aqui que chama-se Tibuquina angraense, que ela é endêmica dessa área. E fora outras espécies de outros animais também, possivelmente são endêmicos daí. Tá bom, professor. Muito obrigado pela participação no Agenda Terra. Aproveitamos para acompanhar os alunos que se preparavam para um trabalho de campo. Estudantes da pós-graduação que cumprem a tarefa de fotografar diferentes espécies de plantas e animais típicos da região. Seu nome é? Aline. Aline, você é aluna Do Antônio Carlos. do Antônio Carlos. Você estuda na UERJ? Não, estudo na UFRJ. UFRJ. E Aline, você aqui está fazendo exatamente o quê? Na verdade, nessa matéria que a gente está fazendo tem uma pauta para cumprir todo dia. Uhum. E aí a gente tem que seguir a pauta, tipo, fazer fotos com luz e sombra, ou contra a luz, silhueta e tal. A gente está tentando cumprir a pauta de hoje. Você segue os princípios básicos, então, da fotografia. Sim. E com relação à biologia, vocês têm que fotografar uma certa diversidade de espécies, de plantas? A disciplina é fotografia científica ambiental. Então a gente tem que focar na vegetação, nos animais daqui, da Ilha Grande, né? Alguns exemplos de animais que vocês fazem registro, quais seriam? Tem vários insetos, coleópteros, borboletas e tal. Marsupial, acho que também tem por aqui. É mais difícil de ver, que tem que ser uma ida à noite mesmo, porque eles são noturnos. E logo depois, vocês, fazendo a coleta do material, vocês voltam para o SEADS. Sim. E apresentam para o professor Carlos. Apresentamos isso. E ele dá o aval dele, diz o que a gente pode melhorar e o que tá bom. Pode ficar bom, professor. Essa espécie que você está fotografando é qual? Na verdade, eu estou fotografando um bicho que se enrolou aqui dentro da folha, que na verdade eu não consigo identificar se é uma lagarta. É tão pequenininho? As câmeras são dos próprios alunos que caminham até 300 metros dentro da mata para a coleta de imagens. Com nossa câmera, ousamos a procura de um animal típico da região. Enquanto caminhávamos pela trilha, uma surpresa. Aqui no caminho a gente acabou de encontrar, olha aqui,
uma pilha jogada no meio do caminho. Não tem problema eu pegar, porque ela não faz parte definitivamente desse ecossistema, é claro. Provavelmente foi deixada aqui, com certeza foi deixada aqui por alguma pessoa que passou. Ela já está praticamente enferrujada. As pilhas e baterias são compostas por metais considerados altamente perigosos à saúde humana e ao meio ambiente, como mercúrio, chumbo, cádmio e lítio. Tem tempo indeterminado para decomposição e em ambiente natural pode se manter em estado sólido por até 500 anos. E agora a gente vai continuar a caminhada para ver se a gente encontra um outro habitante especial daqui da mata, desse trechinho de Mata Atlântica, daqui da Vila Dois Rios, que é o macaco bugio, mais conhecido também como macaco uivador. Eu tô com a minha equipe. A gente vai continuar a caminhada. Mas mesmo muito distante, o som pode parecer um pouco perto. A gente vai tentar captar agora o áudio. O macaco bugio é uma espécie típica da Mata Atlântica e é estudado pelos alunos do SEADS. Com a evolução das espécies, desenvolveu o grito para afastar os predadores. Daí, o nome macaco uivador. Semanas depois da trilha, conversamos com a responsável pelo projeto que estuda o comportamento do bugio. Você estuda o comportamento do macaco bugio e nós ficamos 1, 2, 3, 5 horas esperando um bugio. E não encontramos. Me explique por que dessa dificuldade. Isso normalmente no início é bem comum. Nos primeiros 3 meses do nosso trabalho, havia dias que a gente tinha sucesso assim, de 0%, de encontros com os bugios. Mas lá para o final do trabalho já era um sucesso de 100% de encontros. Isso acontece devido a vários fatores, Entre eles, e o primeiro deles é que a ilha realmente tem uma extensão muito grande, E ela tem uma mata que tem uma boa conectividade. Então esses bugios, eles têm muitos lugares para onde se deslocar. Então não necessariamente naquele momento, e naquele lugar, você vai encontrar um grupo de bugios, Isso aí é muito relativo. Não necessariamente você vai ter um encontro. E também um fator que é muito determinante é em relação à habituação desses bichos, Porque no início, principalmente pelo fato da ilha ser um lugar de preservação, e você não ter um fluxo muito intenso de pessoas transitando nas trilhas, esses animais normalmente não estão habituados à presença humana. Então, quando você passa na trilha, você tem diversas reações desses indivíduos se eles percebem com antecedência a presença do homem. Ou eles se deslocam para outros lugares, ou então eles se escondem, às vezes estão bem próximos de nós, mas nós não conseguimos perceber, porque eles permanecem estáticos ou se escondem nas folhagens, e isso aí você vai conseguir com o tempo, Não só eles se habituam a gente, mas nós nos habituamos a encontrá-los na mata. Como é que você descreveria um comportamento do bugio naquela ilha específica, ali naquele local específico? Então, o objetivo do trabalho era justamente esse, Ver quais são as características de comportamento dos bichos e comparar esses bichos que estão isolados nesse fragmento, nessa ilha já há muito tempo, comparar com os trabalhos que já existem, que foram feitos por outros pesquisadores aqui no continente. E a princípio nós encontramos comportamentos bem semelhantes, Eles são indivíduos que, por se alimentarem bastante de folhas e por não terem um trato digestório muito específico para isso, eles precisam reservar muita energia, então eles passam 50% ou mais do tempo descansando, que é o seu comportamento mais característico. Eles apresentam também um comportamento social mais reduzido justamente por causa disso, por causa dessa reserva de energia. E então uma característica também que é muito peculiar dessa espécie, na verdade do gênero, é o ronco, que eu acho que vocês chegaram a ouvir na ilha, Por isso que ele tem um apelido até de macaco uivador. Eu estava falando isso ao longo do programa. É o ronco do bugio. Então eles apresentam esse comportamento justamente porque a partir disso eles vão delimitar o seu espaço para eles não precisarem ter que gastar muita energia com brigas, com confronto físico mesmo. Então na parte da manhã ou quando eles estão se movimentando para se alimentar, eles estão delimitando seu território e avisando os grupos que estão próximos que eles estão ali naquele espaço, para eles não se aproximarem. Então essa é uma característica também da espécie que nós encontramos lá também, inclusive. É um macaco de médio porte,
e ele pode chegar a pesar 7 quilos. Então é um macaco que, quando você se acostuma a ver, não é de difícil identificação na mata, porque a silhueta dele, né, é relativamente grande, né? O macho, ele é avermelhado, por isso ele é chamado de bugio ruivo, então tem essa diferença bastante marcante em relação às fêmeas, que são um pouco menores e que têm a pelagem mais escura. O macho, ele possui uma barba, que é bastante característica, e essa barba, na verdade, por baixo a gente encontra o osso ióide, e é esse osso que funciona como se fosse uma caixa, que dá esse eco da vocalização que ele emite. É uma pena que a gente não tenha conhecido o bugio, a gente só conseguiu ouvir o rugido, como é que vocês chamam? Pode ser o ronco, o uivo. O ruivo, enfim, do bugio ao longe. Mas a próxima vez eu acho que eu vou levar você. Que aí você, que já conhece muito bem ali, vai, enfim, me apresentar ali os lugares onde eles circulam mais. Top? Pode me chamar sim, então, eu topo. Vai ficar para um próximo Agenda Terra. Tá bom. Obrigado, Amanda. Obrigado a você. Um prazer conhecê-la. O Agenda Terra de hoje fica por aqui. Se você gostou ou quer mandar alguma sugestão, qual é o e-mail, Guto? É agendaterra@gmail.com. Até o próximo programa. Tchau. What's impossible they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread